A paz do Senhor Jesus, eu sou o diácono Orimar Ferreira. Hoje Deus colocou alguns versículos em meu coração para a nossa meditação. E eles se encontram no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 19 a seguir. Assim está escrito: Não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem o ferrugem o consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do teu corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, tão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um há de servir e o outro de odiar. Um há de amar e o outro de odiar. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e também a Mamon. Ou tem que servir um, ou tem que servir ao outro. Irmãos, essa palavra, ela traz um ensinamento muito grande para a nossa vida. Irmãos, aqui a palavra de Deus está escrito que ou a gente serve a Deus ou a gente serve a Mamon. O que é Mamon? Mamon é as riquezas, a vaidade, é o dinheiro, é a maldade. Mamon é tudo que o mundo tem a nos oferecer. Aqui é a mesma coisa de dizer, ou a gente serve ao mundo ou a gente serve a Deus. Não tem como a gente servir ao mundo e servir a Deus ao mesmo tempo, servir a Mamon ao mesmo tempo. Mamon é as riquezas. Não tem como a gente servir a Deus e servir a Mamon ao mesmo tempo. Ou é a um, a gente adora um e despreza o outro, ou vice-versa. Só que, irmão, Deus, Ele nos ama tanto, o amor dele é tão grande na nossa vida, que Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o direito de escolher se a gente quer servir a um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, que o reino dele não é nessa terra, ou se a gente quer servir a Mamon, ou se a gente quer servir as riquezas, quer servir aos favores que tem essa terra nos traz, é o dinheiro, é os carros, é a bebida, é a vaidade, é o que o mundo nos oferece. Ou a gente pode escolher. Deus, ele é tão tremendo. Irmãos, mas Deus é soberano. Deus, se Ele quisesse, Ele poderia obrigar a gente a adorar Ele. Ele podia obrigar a gente a servir a Ele. Sabe por quê? Eu não sei se você já leu em alguma parte da Bíblia, está escrito que os anjos, eles não têm livre-arbítrio. Os anjos foram criados, eles não têm livre-arbítrio. Os anjos foram criados para adorar ao Senhor. E nós temos o livre-arbítrio. Os anjos, eles são espírito. Nós somos compostos de carne, espírito e a alma. A carne, ela vai ficar aqui na terra, porque em Gênesis fala que nós fomos feitos não da terra, mas nós fomos feitos do pó da terra, nós somos menos que a terra. O que tem valor para Deus em nós não é a nossa carne, não é o nosso corpo, mas sim o nosso espírito, porque o nosso espírito é imortal. O nosso espírito, ele foi criado para viver eternamente. Quando nós deixarmos essa terra, desencarnarmos, quando nós morrermos, a carne vai ficar aqui, mas o espírito vai para outro lugar. Deus, ele é tão maravilhoso que ele poderia obrigar a gente a servir a ele, para depois ele recolher o nosso espírito para o céu. Irmãos, mas aí o meu pastor me falou uma coisa que mudou a minha vida. Deus, ele podia obrigar a gente a adorar ele, da mesma forma que os anjos não têm escolha. Os anjos foram criados para adorar. Mas por que nós temos livre-arbítrio de servir ou não servir a Deus? Servir a Deus ou a servir a Mamon? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele está olhando a gente para ver se nós somos dignos de um dia morar com ele na glória. Ele está observando os nossos passos, observando o ser humano, para ver se aqui na terra, se ele vai escolher a servir a Deus ou a Mamon. Porque quem servir a Deus aqui na terra, a palavra de Deus fala que o reino do céu só pode ser conquistado em vida. Quem adorar ele aqui na terra, servir ele aqui na terra, vai estar
buscando o seu lugar nos céus, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem preferir servir a Mamon, irmãos, a palavra de Deus só diz duas coisas para o nosso espírito depois que nós desencarnarmos, depois que nós deixarmos essa terra: ou é o céu ou é o inferno. Ou é o céu ao lado de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os anjos, os profetas e todos aqueles que escolheram a servir a Deus em vida, ou o lago de fogo e enxofre, que o lago de fogo e enxofre ele é descrito como lugar de tormento, onde será lançado o falso profeta, o anticristo e a besta. Irmãos, Deus nos deu livre-arbítrio para ver se nós merecemos um dia morar com Ele na glória, irmãos. Ele está observando a gente, da mesma forma que quando eu estava no mundo, vivendo segundo a minha carne, eu não queria qualquer pessoa do meu lado, eu só queria do meu lado as pessoas em quem eu pudesse confiar, só pessoas de confiança. Mesmo eu estando no mundo, eu queria aqueles amigos perto de mim que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer, não por algum interesse em mim que eu poderia fazer por eles, mas aqueles de verdade que estariam comigo quando eu estivesse chorando, quando eu estivesse sorrindo, no momento bom, no momento ruim, os verdadeiros. A gente só quer os verdadeiros perto da gente. Assim também é Deus. Deus ele é tão tremendo que ele dá livre-arbítrio para a gente, para ver se a gente vai ser verdadeiro a Ele aqui na terra. Porque Deus ele só vai levar para o céu, só vai levar para o paraíso, para morar junto com Ele, junto com Jesus Cristo, junto com quem vencer, quem for fiel. Ele só quer os fiel do lado dele, irmão. Ele quer aqueles que adoram e buscam Ele, não pelo que Ele pode fazer, mas sim pelo que Ele é. Por isso que nós temos livre-arbítrio. Muitas vezes quando uma pessoa vai pregar a palavra de Deus para você, você fala assim: ah não, mas eu não estou preparado, eu quero fazer isso, fazer aquilo outro. Você tem seu livre-arbítrio, é todo direito seu. Ninguém pode intrometer, ninguém pode interferir no seu livre-arbítrio, irmão. Ninguém pode. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, com todo o seu entendimento, Ele sabe que se dá o livre-arbítrio para a gente e deixar a gente caminhar segundo os nossos passos, conforme a nossa vontade, Ele vai ver. Porque falar, até papagaio fala. É um ditado que eu sempre carreguei. Falar até papagaio fala. A gente conhece uma pessoa não pelo que ela fala, mas pelo que as atitudes dela no decorrer do dia a dia. E é assim que Deus vai conhecer a gente, conforme as nossas atitudes no dia a dia. Se a gente quiser levar uma vida que entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, entregar nossa vida ao nosso único e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus, viver não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade dEle, não viver mais eu, mas que Cristo vive em mim, e tentar buscar a Deus a cada dia. Irmãos, ninguém é perfeito. Deus não vai buscar uma igreja perfeita, Ele vai buscar uma igreja esforçada, porque se a gente alcançar a perfeição, Ele arrebata a gente aqui, porque Ele não vai deixar a gente se contaminar com esse mundo. Mas se ainda nós estamos aqui no mundo, é porque ainda temos coisas para melhorar, tem coisa para ser mudada. A cada dia, a nossa luta é tentar ser melhor do que eu fui ontem, não tentar ser melhor do que os outros. Por isso Deus não dá livre-arbítrio, porque Ele está observando para ver quem vai ser fiel. Ele só vai levar aqueles que buscar ser fiel para morar com Ele na glória, junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Irmãos, nós temos a nossa escolha, livre-arbítrio. Vamos escolher com sabedoria, porque tudo nesse mundo passa. A alegria passa, a tristeza passa, a riqueza passa, a pobreza passa, a saúde, a doença, tudo passa. A nossa idade, ontem eu era jovem, amanhã eu vou ser mais velho, tudo passa. A única coisa que nunca passa, nunca vai passar, é a palavra de Deus. E eu profetizo que essa palavra vai plantar uma semente em seu coração, e essa palavra, essa semente, ela vai se transformar, ela vai germinar, vai brotar, vai germinar, vai crescer e se transformar em uma grande árvore. Em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo fale mais em seu coração. Aleluia.